A paz do Senhor, aqui o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos a iniciar a primeira parte da aula dupla 3, que é a aula 5 e 6, também a primeira parte da aula 5. E nós vamos agora falar sobre o período dos patriarcas. Na aula dupla passada, 2, nós falamos sobre o período pré-diluviano. Após o dilúvio, inicia então um novo período da história humana e da história bíblica, considerando, é claro, que a Bíblia nos fala a verdade, né? Agora, o fato desses períodos humanos, no sentido da história da ciência, ser diferenciado da história da Bíblia, não nos importa. Pode até ser. Não é um fato para nós, dentro do ambiente nosso de fé e de revelação bíblica, que nos interessa a nível de considerar ser verdadeiro ou falso o que a Bíblia fala. Porque a Bíblia é uma revelação de Deus utilizando a história. Então, em tese, Deus nem precisaria de seguir nada a nível de cronologia. Ele poderia construir o que ele quisesse de cronologia. Mas, no geral, nós, teólogos especialmente reformados, acreditamos que a sequência da história da Bíblia é uma sequência também humana, né? Então, Deus não teria saído dessa realidade. Talvez até para que o próprio homem não tivesse dúvidas. Mas se ele tivesse, não seria problema nenhum. Não modificaria em nada a nossa fé. Nós estamos aí, porque nós, quando eu digo a nossa fé, porque nós cremos em Deus, na sua palavra. Nós temos uma convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, não é só por causa da razão, é também por causa, e principalmente por causa da fé, por causa do nosso relacionamento com Deus. Então nós cremos que ouvimos de Deus e que temos a paz que excede o entendimento humano, que é a paz de Cristo, que nos dá confirmação daquilo que nós cremos ser a verdade. Então tem que entrar a fé, não é só a razão. Nós, é claro, quando estamos a estudar aqui, nós utilizamos todos os aspectos da razão e da ciência, colocamos fatos ponderados, hipóteses, teses, mas nós, acima de tudo, não podemos esquecer a fé como o nosso ambiente primordial. Vocês estão vendo aí a linha de tempo milenar com 6 períodos, e agora nós vamos fazer uma retirada também agora do que seria o período do patriarca, começando mostrando os 3 períodos aí, o pré-diluviano, o patriarcal e o conquistador, que nós vamos falar depois. Então, nós vamos agora tirar dessa linha só o ambiente do período dos patriarcas, que é de Noé, quando ele saiu da arca, até José, ali no Egito. Está então a parte que nós vamos trabalhar dentro daquela linha de tempo que nós trabalhamos, né? Então está aí do dilúvio, passando aí por Abraão no ano 2000, até o final do período patriarcal, que seria essas 2 linhas finais aí, que seria José e Moisés, né? Então ali, naquele período de 400 anos, nesse período de 400 anos aí, seria o fim do período patriarcal e o início do período conquistador. Do conquistador, exatamente. Vamos lá então, e nós vamos ver primeiro um desenho, né, um mapa, em que nós vemos aí o que seria, né, esse ambiente patriarcal. É a região da Mesopotâmia, entre os 2 rios, o rio Eufrates e o rio Tigre, que você está vendo, e você vê que lá também nós temos a terra de Israel, né, que é a Canaã, né, que Abraão saiu de Ur, você pode ver aí na Suméria, aí embaixo, né? Aí talvez já seria Acádia, nós não sabemos exatamente como era a divisão desses reinos, se um foi o primeiro e o outro foi o segundo, ou se os 2 conviveram, né? Mas perto aí do Golfo Pérsico, onde se descobriu, né, através de escavações arqueológicas, onde era Ur, né? E foi de lá que ele saiu para
Mari, que é lá em cima, você pode ver Mari em cima, e depois ele desceu, talvez passando por Damasco e chegando a Canaã. E você pode ver o Egito aí também, já o Mar Mediterrâneo, né, e todos os outros, Mar Vermelho, Golfo Pérsico, Mar Cáspio, Mar Negro, né, que são daquela região geográfica. Abraão nasceu no ano 1948 da criação, ou 2052 a.C., e morreu em 2123 da criação e 1877 a.C. Quando Abraão nasceu, todos os patriarcas estavam vivos, incluindo as 10 gerações. Ou seja, Noé, Sem, Afarxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor e Terá. Abraão era então Sem, porque era da descendência de Sem, semita, e ele era hebreu, porque era da descendência de Éber. Nós já vimos essa sequência aí, vou deixar aí, se você quer ver com mais calma, dá uma parada e veja aí. E veja também esse gráfico com os anos aí de Adão até Abraão, para a gente chegar ao período de 2123, né? Ou 1948. É só fazer uma contagem a partir do ano de nascimento e o tempo de vida, que você vai chegar a essa contagem. Se você quiser depois, você pegue com calma e analise, dá uma parada aí no vídeo e dá uma analisada sobre isso. A linha de tempo, então nós temos ali Noé com 100 anos de Jafé, iniciando então as gerações que vão ser dos patriarcas, e sendo eles também patriarcas. No seguir, nós vimos aí quando Abraão morreu, apenas Selá, Éber e Sem estavam vivos. Abraão era um hebreu, filho de Éber, e um semita, filho de Sem. A visão geográfica histórica de Noé a Abraão, nós temos 2 subperíodos, que é o período do tempo da unidade, quando estavam todos unidos até Babel, e o tempo da dispersão. Então, de Noé até Abraão, a grande história é Babel, né? E que divide esses 2 períodos. A unidade, então, eles estavam unidos até a Torre de Babel. Esse tempo pode ter sido até 130 anos. A Bíblia fala lá que Peleg significa partilha ou divisão. Conforme a história, quando a terra foi partilhada ou repartida, ele nasceu em 131 depois do dilúvio. Então pode ter sido esse período aí de 100 a 130 anos, o período da unidade. Os homens trouxeram boa parte dos conhecimentos e tecnologia desenvolvida antes do dilúvio, mas tiveram que reconstruir suas cidades. Contudo, o tempo de unidade impediu essa expansão. Iniciou com a saída dos filhos de Noé das montanhas da planície, que eles chamaram de Sinar. Um neto de Cã, chamado Nimrod, iniciou um reino e ordenou a formação de uma torre chamada Babel. Sinar foi o início dos reinos da Suméria e Caldeia. Para alguns, a Suméria foi anterior à Caldeia e a Caldeia foi o início do reino futuro babilônico. A história judaica diz que a Torre de Babel foi construída para proteger o povo da ira de Deus. Olha que ideia, né? Tipo assim, vamos construir aqui uma torre bem grande, porque se Deus mandar água de novo, a gente sobe e está salvo. Ou pelo menos, né, os mais importantes são salvos. Ela seria uma proteção caso Deus quisesse destruir com outro dilúvio. A Bíblia diz sobre o homem querendo chegar até Deus. Isso é que a Bíblia diz, não é que o homem queria se salvar, né? Mas essa é a tradição judaica. Mas pode ter sido também, que é uma das propostas, né, da interpretação do homem querer chegar até Deus, como se o homem quisesse destronar Deus, né? Vamos alcançar Deus, destronar ele e aí a gente fica livre, né? Então é uma ideia absurda, né? Realmente que só Satanás deve ter colocado no coração humano. O evento da Torre de Babel é comprovado pelo fato que ainda ter a construção na região do Iraque. Outros historiadores, além de José, disseram coisas. Nós vamos mostrar, mas antes eu queria mostrar a ideia do que poderia ter sido uma Torre de Babel, né? Numa forma piramidal, que é uma forma comum a esses tempos antigos. Conforme relatos, esse seria a provável Torre de Babel nos dias atuais, né? Quer dizer, o resto que sobrou. A confusão de línguas, durante séculos, a própria existência da Babilônia foi considerada um mito.
Foi somente na década de 1920 que exploradores britânicos descobriram a famosa cidade de Ur, na Mesopotâmia do Sul, desenterrando provas de existência real daquele império. Arqueólogos encontraram numerosas estruturas semelhantes às torres chamadas de zigurates, maior delas feitas de tijolo queimado, exatamente da forma narrada no Gênesis, e com 91 metros quadrados. A maioria dos peritos acredita que se trata da própria Torre de Babel. Há indícios de que ela teria sido construída por sumerianos vindos da montanha. Ao chegarem à Babilônia, os sumerianos imitaram o seu montanhoso habitat natural com a utilização de tijolos. Usavam essas construções como locais de culto e, longe de estarem desafiando a Deus, ofereciam a ele uma escada de pedra para o nosso mundo. Agora, voltando lá em Joséfo, que ele falou, né, outros que falaram, Sibila falou sobre esse acontecimento. Todos os homens, então, tinham uma só língua, construíam tão alta que parecia que ela se elevaria até o céu, mas os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada e fizeram com que aqueles que haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi causa que se desse o nome Babilônia, cidade e depois construída naquele mesmo lugar. Olha que é outra pessoa falando. Esteu fala do campo de Sinar e Babilônia, disse que os sacerdotes que se salvaram dessa grande catástrofe com coisas sagradas destinadas ao culto de Júpiter, o vencedor, vieram a Sinar de Babilônia. Joséfo já fala assim: Deus, irado com essa loucura, não quis, no entanto, exterminá-los, como fizeram com seus predecedentes, cujo exemplo, aliás, lhes havia sido de todo inútil, mas por divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falavam se multiplicasse no instante de tal modo que não mais se entendiam. A confusão fez com que se desse o lugar onde que havia escrito, construído o nome de Babilônia, pois Babel em hebreu significa confusão. Então a gente vê aí o que a Bíblia fala, que o homem era um só, uma nação só, né, um povo só. Deus dividiu em línguas diferentes. Aí nasceu essas muitas línguas que nós temos. Mas houve uma língua original? Houve, né? Qual foi ela? Nós não sabemos. Tem até teses, né, sobre a proposta da língua original proveniente de todas essas línguas antigas, né, como o hebraico, o grego, o latim e tudo assim. Nós sabemos que muitas das nossas línguas, como o português, já é originado de outra língua, que é o latim, né, como o espanhol, né, é originado do latim. Que seria como se fossem dialetos que foram se formando novas línguas. Então aí a gente vê os povos se formando, Suméria, Caldeia, né, e aí nós já temos os cananeus e o Egito nascendo, né, nesse período. Então a gente vai começar a construir aí em cima dessa linha de tempo, apenas nesse período patriarcal, mas a gente queria já começar a chamar a atenção aos povos que foram se formando, né, Suméria, Caldeia, e aí já nascendo ali na região de Canaã, que é Israel, os cananeus, e a região do Egito, né, sendo formado, e outros povos também. A própria Bíblia fala que Nimrod formou, né, como Nínive, né, ele fundou Nínive, né, e depois a gente vê Damasco sendo formado, né, com a criação dos novos povos que foram se originando no período patriarcal, ou seja, depois que Noé saiu da arca. Isso é óbvio, né? Então aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Nós estamos na Logos, Ensino Superior de Teologia, falando a vocês sobre o período patriarcal. Logo que Noé saiu, ele e seus filhos começaram a gerar filhos, e ali nasceu os povos que estão até hoje existindo na face da terra. Não haverá mais dilúvio, conforme a Bíblia, mas pode haver outra destruição por causa do pecado. E aí entra a questão escatológica. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e que você fique em paz. Até a próxima parte.